Fala pessoal, tudo bem? Bom, a gente falou na última aula sobre qual o melhor investimento, né? E eu contei para eles que é em você, né? Contei para vocês que é em você. Vamos fazer conta aqui e ver se isso efetivamente acontece, né? A gente tinha falado lá do João, da Maria, e agora a gente vai ter aqui o Jorge. Jorge, terceiro pessoa do exemplo aqui. Ele passa os primeiros 5 anos da carreira, dos 20 aos 25, investindo só em educação. Aí começa a investir R$ 100 por mês, com 30 anos ele já passa para R$ 500 por mês, com 40 anos para 1.000 e depois com 50 para 2.000. Pessoal, lembra o primeiro investidor aqui, o João, estava investindo R$ 1.000 por mês, começando com 40. Aqui eu também estou começando com R$ 1.000 por mês com 40, só que eu já comecei a investir antes, então eu já trouxe um pouco essa questão de ficar mais tempo investido. E eu trouxe essa questão da educação, né, do poder da educação, como esse pequeno incremento da pessoa conseguir economizar, investir R$ 2.000 por mês depois dos 50 anos. Pessoal, isso aqui é super conservador, tá? Rodando aqui os números, né, esses números aqui do exemplo, a gente teria aqui um saldo de 1,2 milhão, né, enquanto que, se a gente for lembrar ali, João estava com saldo de 500 mil, Maria de 800 mil, e aqui a gente tem 1,2 milhão. Então, quase que os outros dois somados. Mas cá entre nós, se você investe em aumentar a renda, você consegue economizar muito mais do que 2.000 por mês. Se a gente está falando de economizar 10%, de 20% da renda, 2.000 seria a economia para alguém que tem uma renda de R$ 10.000 por mês. Pessoal, a gente está em 2025. Hoje, um programador sênior recebe R$ 15.000, R$ 20.000. Se ele for trabalhar para fora, ele pode receber 3, 4, 5 mil dólares por mês, que vai dar uma remuneração de 25 mil. Se ele for um gerente técnico para fora, ele pode receber 8, 9, 10 mil dólares por mês. E aí a capacidade de economizar, claro, precisa se organizar, precisa se pagar primeiro. Mas a pessoa consegue facilmente economizar 5, 10, 15 mil reais por mês. Imagina o impacto disso lá no final. Aí você não precisa trabalhar os 40 anos, né? Você pode parar mais cedo, ou, enfim, talvez você não precise trabalhar os 40 anos no ritmo, né, que você está trabalhando, ou com esse objetivo da renda. Você pode depois trabalhar com outros objetivos, tá? Mas eu acho que é importante enfatizar o quanto que a educação, e claro, né, você vai se educar para quê? Para conseguir gerar mais valor, né, para conseguir atuar de uma maneira mais efetiva nas organizações. E aí você precisa colocar isso em prática, né? Não adianta ser um grande consumidor de conteúdo que não produz nada, tá? Então, resumindo, até aqui, né, a gente falou sobre, no curto prazo, economizar custos para organizar o orçamento. No médio e longo prazo, investindo em educação para poder aumentar a capacidade de geração de renda e, como consequência, aumentar o quanto que você consegue economizar e investir. Por quê? Porque é importante ficar bastante tempo investido, né? É importante economizar bastante e ficar bastante tempo investido. Mas no que a gente vai investir? É nisso que a gente vai falar na próxima aula. Até lá.